Numa viagem, muitas vezes é importante a gente parar no caminho, renovar as nossas forças e entender quanto ainda falta deste percurso para a gente chegar no lugar desejado. Fica aqui com a gente que hoje a gente vai falar sobre checkpoint, essa parada na caminhada que renova as nossas forças. Neste momento da caminhada do Celebrando Restauração, nós temos chegado aqui até o passo de número 4. E é importante nesse momento a gente parar para avaliar a nossa viagem, para avaliar a nossa trajetória, o nosso caminho e entender todos os passos que ainda virão pela frente. Por isso hoje eu quero trazer aqui para você um panorama geral dos 12 passos, para que você possa entender no que você está envolvido ou os passos que envolvem a sua caminhada de restauração. O passo de número 1, passo pelo qual a gente já passou aqui na trajetória do Celebrando, ele é o passo que a gente chama de passo da realidade. Ele diz o seguinte: admitimos ser impotentes diante dos nossos vícios e comportamentos compulsivos e que algumas áreas de nossas vidas se tornaram ingovernáveis. Qual que é a ideia desse passo? E o que a gente trabalha aqui nesse passo? A gente trabalha a aceitação das limitações. O eu não consigo e principalmente eu não posso sozinho. Eu não posso mudar os fatos, as pessoas, as circunstâncias. Algo realmente impactou a minha vida e ela está uma bagunça. Eu preciso sair da negação e entender que de fato tem coisas para serem tratadas na minha vida. Passo de número 2 é o passo da esperança. Por que o passo da esperança? Porque ele diz o seguinte: viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus Cristo, poderia restituir a nossa sanidade, a nossa saúde. Nós viemos a acreditar. Ele é o passo que nos lembra que existe aqui um Deus superior, um Senhor superior, e aqui no nosso caso, ele é Jesus Cristo. Seria terrível dar o primeiro passo sem a promessa de uma melhoria. No passo 2, a gente entende que tem alguém que pode nos ajudar na nossa jornada de restauração. O passo de número 3, ele é o passo da entrega. Ele diz o seguinte: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. E é muito interessante nesse passo, porque aqui é o momento onde eu deixo que me ajudem. Eu decido agir, eu faço a minha parte, mas eu também entendo que Deus pode fazer a sua parte na minha vida e por isso mesmo eu entrego todas as minhas impotências nas mãos dele. O passo de número 4, ele é o passo da coragem. E ele diz o seguinte: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Ele é o passo que nos faz compreender a nossa história. Nós vamos escrever, colocar no papel a nossa história e assim entender muitas vezes até as raízes dos nossos problemas. O passo de número 5 é o passo da confissão. Se eu escrevi a minha história em algum momento, eu preciso sentar e compartilhar essa história com alguém que já fez parte da jornada do Celebrando Restauração, que já passou pelo mesmo processo que eu. E o passo 5 diz o seguinte: admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. A Bíblia vai dizer lá em Tiago 5,16: confessem as vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Eu gosto muito desse versículo, porque ele não diz liberto, ele não diz perdoado, ele não diz salvo, mas ele diz curado. No momento em que a gente confessa e permite que outra pessoa ore pela nossa vida, pela nossa história, tudo aquilo que a gente está trazendo à luz e que muitas vezes foram dificuldades na nossa vida que nós não conseguíamos vencer, aquilo começa a perder a força na nossa vida e o processo de cura começa a acontecer no nosso coração. O passo de número 6, que nós vamos entrar a partir de agora, ele é o passo da prontidão. Ele diz o seguinte: dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos os defeitos de caráter. Através do passo 4 eu consigo identificar na minha vida quais são eles. Aqui no passo de número 6 eu faço uma lista então daquilo que eu conheço, dos meus defeitos de caráter. O passo de número 7, ele também é importante, ele é o passo da humildade. Não basta só a gente reconhecer que existem defeitos de caráter. O passo 7 ele vai dizer o seguinte: humildemente pedimos que Deus removesse todas as nossas
imperfeições. No passo 6 eu faço uma lista de tudo aquilo que é defeito de caráter na minha vida, mas no passo 7 eu entrego, coloco na presença de Deus e peço que Ele venha remover da minha vida. O passo de número 8, muito importante, ele é o passo dos relacionamentos, porque ele diz o seguinte: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações. Que no passo 8 a gente entende a nossa história a tal ponto que nós não somos só vítimas, nós também somos autores de feridas na vida de outras pessoas. E agora eu vou olhar para tudo isso que aconteceu, tudo aquilo que eu mesmo fiz, e vou fazer uma lista e colocar aqui na presença de Deus. O passo de número 9 é o passo do perdão. Ele diz o seguinte: fizemos reparações diretas a tais pessoas. Que pessoas? Aquelas que eu listei no passo de número 8. E sempre que possível vou fazer essas reparações, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-los ou a terceiros. Esse passo é muito importante, porque se no passo 8 eu faço a lista, no passo 9 eu vou em direção às pessoas para pedir perdão e fazer as reparações necessárias na minha vida. O passo de número 9 ele é muito importante, porque ele é o passo da reconciliação comigo mesmo e com outras pessoas. Eu tenho que ter a humildade suficiente para chegar até elas e dizer: me perdoe, perdoe por tudo aquilo que aconteceu nas nossas vidas. Esse passo é importante porque a gente tanto recebe perdão das pessoas a quem a gente vai pedir, mas a gente também libera perdão para todas aquelas pessoas que nos ofenderam em algum momento da nossa vida. O passo de número 10 é o passo da manutenção. E ele é muito importante porque ele diz o seguinte: continuamos a fazer um inventário pessoal e quando estamos errados, nós o admitimos prontamente. O que isso quer dizer? Se lá no passo 4 eu fiz um inventário da minha história de vida, da minha vida, aqui no passo 10 eu aprendo a fazer um inventário diário. Eu paro todos os dias da minha vida para fazer uma reflexão sobre a minha jornada de restauração, até para conseguir medir se eu consigo evoluir, se eu estou conseguindo evoluir diante de Deus. O passo de número 11 é o passo do crescimento. E ele diz o seguinte: procuramos, através da oração e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade e forças para realizá-la. Esse passo é importante porque todos os dias eu preciso orar e colocar o meu processo de restauração nas mãos de Deus. E eu faço isso como? Através da minha comunicação direta com Deus, recebendo o fortalecimento através da palavra de Deus. E tudo isso é importante para o nosso crescimento. O último passo, passo número 12, ele é o passo do servir. E ele diz o seguinte: tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. E aqui o princípio está lá em Mateus 10:8. Vocês receberam de graça, deem também de graça. No passo 12 eu entendo tudo aquilo que Deus fez na minha vida e o processo de restauração, que não acaba aqui, obviamente. Os 12 passos se transformam num estilo de vida para a nossa vida. Mas aqui no passo 12 eu entendo que eu preciso levar essa mensagem de restauração também a outras pessoas. Neste momento da caminhada, nós trabalhamos até o passo de número 4. E é importante a sua caminhada até aqui. Entender que você precisa sair da negação, entender que você tem um poder superior que vai te ajudar, entender a tua entrega, entender a tua história de vida e conversar com alguém sobre ela. Tudo isso é muito importante. A gente quer que você viva esses passos até aqui. Mas nesse panorama, é importante também compreender quais são os próximos passos. Aquilo que você ainda precisa trabalhar. A jornada ainda não acabou. Nós temos ainda alguns passos pela frente para que Deus venha estabelecer esse processo de restauração nas nossas vidas. Diante desse panorama aqui dos 12 passos, a pergunta que eu queria que você levasse hoje para o seu grupo de partilha é o seguinte: como estes passos podem me ajudar no processo de restauração da minha vida? Você já sabe, eu falo toda semana aqui. Se você puder, deixa um like aí nesse vídeo e inscreva-se aqui no canal. Até semana que vem, que Deus abençoe você, um forte abraço e fui!